Boa noite, galera. Hoje o tema é talentos, talentos milionários. Bem, se você assistiu a outro live que nós falamos sobre o Prosper Mind, que é o Fundamentos da Mente Próspera, nós falamos, ô, Lúcia, tudo bem, Lúcia? Nós falamos sobre alguns medos que a mente tem e que faz nós entrarmos em contato com a mente que nós chamamos de mente pobre. Hoje eu vou falar sobre o diamante. O diamante que está dentro de você, que você ainda não nota, que é um carvão ainda que precisa ser lapidado. Gente, quando eu ficar um pouco agressivo, é que eu não estou falando com você, eu estou falando com a mente pobre, a mente que deixa a gente limitado, que deixa a gente com restrições, que deixa a gente com medo, ok? Então, se eu for falar um pouco mais agressivo, porque a tua mente pobre está me ouvindo. E quando eu falar, não é com você, é sobre a tua mente que não deixa você ser quem você é. É sobre essa mente que não permite você entrar numa zona do flow, que é a capacidade de entrar no desafio altíssimo com a tua habilidade pelo qual você veio. Então, como nós falamos na outra aula, existem quatro ins que deixam a gente na mente pobre. A mente pobre ela é uma mente medrosa, uma mente restrita, onde não enxerga possibilidades. Muito pelo contrário, a mente pobre ela só enxerga aquilo que a gente não quer enxergar. Ela só enxerga aquilo que nos deixa apavorados, que nos deixa na zona de desconforto toda hora. Então, eu vou falar um pouquinho de dois Is importantes para que você consiga perceber aonde é que está o seu talento. Quando nós falamos da instabilidade, falamos de força superior, nós precisamos notar uma coisa: tem pessoas que entram em religiões ou fazem contato com a força superior através de Deus, entendendo que existe uma proteção eterna quando a gente contata o grande Pai. É um grande erro. As forças superiores não querem que a gente entre numa zona de conforto. Quando nós procuramos entrar na zona de estabilidade, nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos entender exatamente para que a gente está aqui. É por isso que hoje no mundo existem muito mais pessoas medianas, pessoas medíocres que fazem a mente pobre entrar numa zona de conforto. A mente próspera entra na zona de desconforto. Para isso, é importante que nós tenhamos coragem de ousar ser quem nós somos de verdade. Esse trabalho do Prosper Mind fez com que eu, como terapeuta, eu, como coach, tirasse muitos executivos de um talento medíocre para serem ou criarem empresas de sucesso, para entender o que realmente é a missão de vida, qual é o senso de propósito de cada um. Bem, eu tenho vários exemplos, várias vidas que se modificaram quando começaram a perceber que o talento não era a carreira que eles estavam desenhando para si. Várias pessoas que começaram a perceber que a direção de vida que estavam tomando não eram direções de vida que trariam felicidade, trariam alegria, trariam recursos para que ele entendesse o senso de propósito. É fácil falar, mas é difícil entender. Se você está me escutando agora, eu não sei que dificuldade você tem, não sei qual é a dor que você está sentindo, qual é o sofrimento que você está passando, principalmente por um cenário econômico que a gente está vivendo. Provavelmente não está vivendo uma vida muito fácil. Então, eu quero te dizer que essa é uma grande oportunidade para nós. A grandeza interior só se desenvolve quando a vida atrapalha as nossas metas pessoais. A grandeza interior tem metas mais importantes do que as nossas metas. Quando existia um confronto entre a tua meta e a meta que a vida te propõe, quem vai ganhar é a vida, não é você. Então, graças a Deus, tenha gratidão pelo que está acontecendo. Não pela roubalheira dos políticos, não pela roubalheira desses empresários que não merecem o nosso olhar com gratidão. Mas olhe essa dor, olhe o sofrimento como uma grande oportunidade para que você saia para a zona de desconforto. Eu toda hora me testo. Eu tenho um vídeo que eu coloquei há um tempo atrás,
sobre uma palestra que eu dei num fórum de negociação, onde eu quis experimentar a minha eficácia em palco. Eu queria me testar como é que eu iria administrar minha vergonha perante um público de executivos, mais de 1.000 executivos me assistindo, numa atividade pelo qual eu ainda não tenho nenhuma habilidade, que é dançar, principalmente sambar. Então eu treinei quase 1 ano para que eu pudesse fazer uma apresentação de 2 minutos. Eu não estava no programa do Faustão, mas eu estava disposto a me enfrentar e a enfrentar o desafio que era sambar na frente de muitas pessoas. Sambei 2 minutos. Esse vídeo está gravado, se você quiser depois eu até entrego para você. Se você quiser rir bastante do japonês sambando, a gente até entrego. Mas a linha não é essa. Eu fui verificar que eu realmente não sou sambista, nunca serei, não tenho esse talento, mas eu me coloquei numa zona de desconforto. É neste momento que você começa a ter grandes insights para saber se esta é tua praia ou não é tua praia. Para saber se isto te dá alegria ou não dá alegria. Então, quando a gente tem medo de entrar numa zona de desconforto, criar instabilidade, gerar instabilidade, nós voltamos para o que nós chamamos de mediocridade. Então, eu estou falando de talento, eu estou falando do diamante que está aí, que não está sendo lapidado. Para lapidar, meu amigo, exige dor. Para você lapidar um diamante, exige muita força. Para que você descubra, na verdade, que você tem um brilho, e o teu brilho é interno. Tua grandeza interior é interna, não é externa. Você precisa trabalhar na sua dor, no teu sofrimento. Estou falando agora com sua mente pobre. Eu sei, você que está me escutando agora e não acha que eu estou falando com você, eu não estou falando com você, eu estou falando com tua mente pobre. A tua mente que não deixa você ser quem você é. A tua mente que não permite ser quem você é de verdade. O teu talento está escondido aí. Mas não adianta você se esconder. Porque quanto mais você se esconder, mais a vida vai te trazer desafios para que você saia para a zona de desconforto. E essa vergonha que você tem de expor o teu talento vai fazer cada vez mais que você se recolha e faça o que todo mundo faz. Eu vou mostrar para você que grande parte de nós tem um tipo psicológico. E através do nosso tipo psicológico, nós descobrimos uma linha tênue de onde está a nossa força, de onde está o nosso talento. Existem alguns tipos psicológicos, macrotipos, que nós damos o nome de arquétipo, que representam quase 45% do ser humano, da população mundial. Então, 45% da população mundial é mediano. Você imaginou se todo mundo fosse de alta performance? É claro que não. Existem pessoas, existem funções que são carregadores de piano. Existem funções que serão sempre operacionais. Mas mesmo na operação, existem alguns talentos que podem gerar um valor agregado acima da média, mesmo sendo operacionais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os arquétipos de Jung, falar um pouquinho sobre o tipo psicológico e onde você encontra toda essa teoria. Uma teoria fundamentada na psicologia de um grande psicanalista suíço chamado Carl Jung. Mas agora um pouquinho eu quero falar um pouquinho mais sobre propósito. Então, vamos olhar um pouquinho para você como criança. Lembra quando você era criança? Que alegria você tinha. Provavelmente, se os seus pais eram pais mais amorosos com você, elas olhavam para você e enxergavam o que você gostava de fazer e apoiavam aquilo que você gostava de fazer. Alguns pais querem deixar as crianças medianas. Então, se você era um bom jogador de futebol, ia muito mal em matemática, o teu pai falava para parar de jogar bola e estudar matemática. Se você ia muito bem em português e mal em matemática, teu pai falava para estudar mais matemática e deixar de estudar português. Tudo isso para fazer você ficar na média. Os grandes pais fizeram com que as crianças, os filhos, dessem o melhor naquilo que eram bons. Se você é pai e tem um filho que tem um potencial, incentive, estimule, porque é através dessa alegria que a criança tem que está a grande força, é onde está o nosso talento. Algumas pessoas começaram a olhar para você diferente e começaram a julgar você. A partir desse momento do julgamento, que nos faz ficar diferente, é que nós começamos a sofrer o chamado bullying. E as pessoas que sofrem bullying sofrem porque são diferentes. E ao invés
de melhorarem, estimular aquilo que são diferentes, voltam a ser aquilo que todo mundo quer. Então essa é a grande questão do seu talento. Olhe um pouquinho para trás e veja o que você deixou de fazer. Olhe um pouquinho para trás e verifique aonde está a sua vergonha, onde está a sua zona de desconforto. Então, quando nós falamos de talento, eu vou falar agora para a sua mente pobre. Mente pobre que me escuta agora. Permita que haja manifestação do talento. Permita que haja essa autoexpressão do talento. Quanto mais você contatar com essa dor, mais fácil você vai achar o teu talento. Mas, Renato, tem gente que me pergunta assim, puxa, mas será que eu tenho que ser um masoquista para trazer a dor? Não, existem algumas dores que são evitáveis e dores que são inevitáveis. Algumas dores você não provoca, porque são dores do nosso tempo, dores do nosso cenário, dores do nosso dia a dia. Mas existem dores que você precisa provocar em você. Você precisa provocar instabilidade, sair da tua zona de conforto para descobrir onde é que está o ponto-chave da tua força, do teu potencial, do teu talento. Então, grande parte de nós não faz isso. Prefere ficar sempre numa zona morna. Então, vou te contar uma metáfora do sapo. Você sabe muito bem que o sapo, ele vive no brejo. E o brejo tem uma temperatura morna. E é ali que ele gosta de ficar, e vai ficar anos e anos ali, porque ele gosta dessa zona de conforto. Se você colocar o sapo numa panela com água quente e esquentar devagarinho, ele vai adorar ficar ali. Ele vai adorar tanto que não vai notar que a água vai esquentar, vai ferver e ele vai morrer. Então, ficar na zona de conforto para nós nos dá prazer. Estamos vivendo hoje numa economia de consumo. Tudo agora é irritável. O tempo é irritável, o estresse do trânsito é irritável, a espera é irritável. Então, tudo faz com que a gente fique cada vez mais irritado porque nós não conseguimos esperar. E vivemos hoje numa economia da ansiedade. Ansiedade é a doença do século. Não sabemos esperar. Não sabemos ficar na zona de desconforto. E quanto mais inabilidade nós temos com isso, menos resiliência nós temos e mais facilidade tem para a gente ficar na zona do prazer. Do prazer. E um prazer de curto prazo vai nos trazer uma dor no longo prazo. Eu postei uma foto agora sobre o segredo do sucesso, que são 3 letrinhas. Para ter sucesso, nós devemos ser FDP. Não é o que você está pensando. F de foco, D de disciplina, P de positividade. Então, ao ter um senso de propósito, você tem um foco. Ou seja, tudo que você faz tem que estar alinhado com o teu propósito. Tudo que você faz tem que estar alinhado com a tua missão de vida. Que é claro que nesse vídeo nós não vamos conseguir explorar tudo. Talvez em outra live a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre propósito. O D de disciplina. A disciplina faz nós suportarmos dor. Eu treinei muito tempo arte marcial. E nas artes marciais a gente precisa ter disciplina para desenvolver uma musculatura para dar um bom golpe, um bom soco, um bom chute. Mas para isso, meu amigo, exige sofrimento, exige dor. Então, se você não está pronto para isso, se você não está disponível para sofrer, provavelmente você não está disponível para descobrir o diamante que você é. Então, não existe hoje uma fórmula mágica que diga para você, escuta, faça isso que você não vai sofrer mais. Faça isso que você vai ganhar dinheiro. Faça isso que você vai ter sucesso. O que nós ensinamos não é isso. O que nós ensinamos é ter a capacidade cada vez mais profunda de suportar dor. Por quê? Porque é aí que está a tua força, é aí que está a tua grande expertise, é aí que está teu grande talento. E o segundo I é o I da insegurança. Insegurança é a incapacidade que a gente tem de nos enxergar. Quando nós não conseguimos nos enxergar, provavelmente nós seremos aquilo que as pessoas querem que a gente é. Eu não sei quem você é, mas eu gostaria de ouvir você um dia. Eu gostaria de ir numa palestra sua, eu gostaria de ver uma obra sua, eu gostaria de escutar a tua música, gostaria de ver você dando aula, gostaria de ver você dar uma palestra. Por quê? Porque todos nós temos força, todos nós temos talentos. E os talentos desperdiçados
são menos soluções para o mundo. Então, quanto mais você explorar o teu talento, mais soluções a gente vai ter para o mundo. Então, explore isso, meu amigo. Não tenha vergonha de dizer quem você é. Se aprofunde nisso. Teste a sua zona de conforto. Vá para a zona de desconforto para descobrir quem realmente, o que você realmente precisa desenvolver com habilidades que você não tem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e como é que você pode descobrir isto de uma forma mais rápida, de uma forma mais gratuita. Então, a gente agora vai parar um pouquinho para a sua pergunta. Vamos entender um pouco mais o que você gostaria de saber sobre talentos milionários. Quando nós falamos de talento, podem perguntar já, gente. Quando nós falamos de talento milionários, falamos de riqueza. E provavelmente, quando você não entende riqueza, você às vezes entende que tem um talento, mas o talento vai para um hobby. A ideia do talentos milionários é entender que o seu talento tem que ser um negócio, não pode ser um hobby. Se é um hobby, ele não é um talento milionário. E se não é um hobby, você não vai levar a sério. E se você não leva a sério, aquilo não faz parte da tua vida. Você faz quando dá, você faz quando é possível fazer. Talentos milionários significa que o teu talento gera riqueza. E você precisa entender qual é o significado do dinheiro para você. Se você não entende qual é o significado do dinheiro para você, o talento vai virar um pleno hobby. O que nós estamos trabalhando aqui é como você ressignifica o dinheiro para você. Como você dá valor para o dinheiro, mas de uma forma diferente dos corruptos. De uma forma diferente da ganância. O que a gente quer é que você tenha ambição. A diferença entre ambição e ganância é muito clara. Ganância é isso que você está vendo hoje nos lava-jatos e nesses empresários corruptos que querem ganhar dinheiro à custa do nosso dinheiro. Mas a ambição não. A ambição faz com que a gente queira mais para nós. A ambição faz com que a gente olhe para o mundo de uma forma abundante. A ambição faz com que a gente comece a conectar com forças ilimitadas. Faz com que a gente entenda que nós temos o direito de gerar riqueza. Temos o direito de trazer para nós a riqueza que a gente quer infinitamente. Isto é ambição. Então, é muito diferente. Então, é importante que você seja ambicioso quando você definir o teu propósito de vida e definir o teu negócio. Ok, gente? Algumas perguntas aqui. Ramon, boa noite. Anderson, boa noite. Christian, boa noite. Perguntas sobre talentos milionários. Ok? Então vamos lá. Às vezes ninguém quer perguntar, mas a gente vai falando. Muito bom, gente. Existe um site para você entrar agora, se você quiser entender o teu talento. Nós, na consultoria, a gente tem um questionário que você pode preencher gratuitamente e descobrir o seu arquétipo. Fala um pouco sobre arquétipo e daqui a pouco eu te passo o endereço, o link para você entrar e definir qual é o teu arquétipo. Carl Jung. Jung foi um grande psicanalista suíço, precursor de Freud, que começou a perceber que através das nossas preferências, nós definimos o nosso tipo psicológico. O que é um tipo psicológico? Tipo psicológico é um software mental, um mindset que a gente tem, que define o que é confortável e o que é desconfortável, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e esse mix de preferências, esse software mental, faz a gente definir um drive para dirigir as nossas escolhas. Eu estudei profundamente isto e verifiquei que ao definir um tipo psicológico, nós definimos também onde é que está a nossa força e onde é que está a nossa fraqueza. Então, eu estudei profundamente Carl Jung para entender o seguinte, que o arquétipo, que é um megatipo pelo qual nós pertencemos, nós não somos arquétipos, mas nós pertencemos a esse grupo chamado arquétipo, faz com que a gente comece a ter insights daquele grupo de pessoas que pensam quase que da mesma forma que a gente. Então, Jung definiu 4 grandes arquétipos que existem no mundo. Os arquétipos são guardião, representa em torno de 45% da população. O guardião é aquele que vai para a operação.
a grande parte da população tem o tipo psicológico chamado guardião. Por quê? Nós precisamos disso. O mundo precisa de gente que carrega o piano. O mundo precisa de gente que carrega uma operação, que faça as coisas acontecerem. Esses são os guardiões. O segundo tipo que mais aparece é o estilo artesão, que também agora já está num nível um pouco mais tático, mas também trabalha na operação no sentido de formatar, dar forma para aquilo que alguém pensou, para aquilo que alguém idealizou, para que nós consigamos utilizar. São os ferramenteiros, são as pessoas que desenvolvem tecnologia, são as pessoas que fazem coisas para que o ser humano consiga ter uma vida mais rápida, mais fácil, mais confortável. Os outros dois tipos são os mais raros. O idealista, que aparece em torno de 15%, são pessoas que têm um senso de propósito planetário. São tipos que olham o planeta de uma forma global e têm a preocupação com o mundo. Os idealistas hoje estão preocupados com a guerra, com a Terceira Guerra Mundial. Os idealistas hoje são pessoas que vão para o mundo para mediar esses conflitos que estão acontecendo no mundo, para que haja paz mundial. Então são pessoas que não estão focadas na operação, mas estão focadas em situações estressantes para a humanidade. São pessoas que querem um mundo melhor, que querem um governo melhor, que querem um país, um Brasil melhor para se viver, não hoje, mas daqui a algumas décadas. Então não são pessoas de curto prazo, não são pessoas que geram resultado no curtíssimo prazo. E os mais raros nós chamamos de conceituais, que representam mais ou menos uns 5%. Os conceituais são as pessoas que definem o que vai ser o mundo. São pessoas que estudam profundamente conceitos, estudam profundamente a ciência, estudam profundamente tudo aquilo que hoje ainda não é visto, tudo aquilo que hoje não é conhecido. São pouquíssimas pessoas que têm o arquétipo conceitual. Então, se você souber qual é o teu grande arquétipo, se você for um guardião, provavelmente você está focado na operação. Não importa que tipo de operação. Se a gente fala assim, puxa vida, mas o médico pode ser um guardião? Se for um guardião, provavelmente você estará lidando mais no dia a dia, você é um cara mais cotidiano que trabalha na operação, não na operação cirúrgica, mas no dia a dia, na rotina de um médico. Se você é um advogado, também. Agora, você pode ser um artesão. Se você for um médico artesão, provavelmente você é uma pessoa que olha a ciência da medicina de uma forma mais ferramental. Ou seja, você se preocupa muito com instrumento para que o médico utilize melhor. Você se preocupa com ferramentas, com equipamentos para que a medicina tenha um resultado melhor no diagnóstico, ou na operação, ou mesmo na cura. Se você é um idealista e é um médico, estou falando da medicina, só para você dar um exemplo, para você entender que o arquétipo não tem nada a ver com a profissão. Você pode ter uma profissão e ter um arquétipo diferente. Vou falar um pouco do médico, então. Se o médico for idealista, é um médico que se preocupa com a cura mundial, que tem uma preocupação com o sofrimento humano, tem uma preocupação com as grandes doenças que abalam a humanidade de uma forma global. E se você for um médico conceitual, você é um médico cientista. Você é um médico que gosta de estudar doenças com profundidade e descobrir vacinas, descobrir antivírus, que faz com que o ser humano também tenha um resultado diferente quando for utilizar o medicamento. Então, vou passar aqui para você. Se você quiser fazer o diagnóstico, entre nesse site aqui, ó. Esse site, você vai descobrir o teu arquétipo. Né? Você vai preencher o questionário lá e vai descobrir o teu arquétipo. Isso é gratuito. Se você quiser saber o teu arquétipo mais profundamente, ou seja, porque cada arquétipo, são 4 arquétipos, para cada um deles tem mais 4 que a gente chama de papel. É ali que está a tua grande força. Se você quiser adquirir esse relatório, você clica lá e adquire o relatório. Bom, é importante que você faça isso. Na próxima vez que você for conversar comigo, ou mesmo você pode conversar comigo por e-mail, a gente pode definir com mais clareza o que é esse papel e como é que você consegue se conectar ao teu tipo psicológico, o teu arquétipo, com a tua força, que é o teu talento, que é o teu potencial. Bom, quando você for fazer isso, você vai descobrir o seu. Se você quer descobrir todos os fundamentos de onde estão isso, você vai entrar
numa outra página agora para fazer um download de um livro que eu escrevi chamado Guia de Talentos e Carreira. O Guia de Talentos e Carreira é um estudo sobre isto, um estudo sobre os 16 arquétipos, sobre os 16 tipos e quais são as definições de cada um deles. Se você quiser baixar este e-book, você vai clicar aqui, ó. Vou te dar aqui o link. Entra aqui nesse link e você vai conseguir fazer o download do Guia de Talentos e Carreira. É gratuito, pode baixar. Ali você vai perceber, vai fazer uma leitura bacana. Ele está em EPUB, você vai ter que ter um software para fazer, baixar. Se você tem um Mac, tranquilo. Se você tem um Windows, você tem que baixar um software para converter o EPUB numa forma de leitura mais rápida para você. Ok? Bom, essa teoria toda está fundamentada no livro Fundamentos da Mente Próspera. O Prosper Mind tem como princípio entender que o seu talento, a tua força, a tua potência tem um propósito. Então, quando você descobre qual é o propósito da tua vida, você vai entender que você só consegue exercer o propósito, ou seguir teu propósito, através de um trabalho. E quanto melhor teu trabalho, quanto mais paixão você tiver pelo trabalho, quanto mais alegria você tiver pelo trabalho, mais conectado com o propósito você estará e mais conectado com as forças superiores você vai estar. Então, o livro define que nós precisamos ter o senso de propósito. Muitas pessoas têm negócios maravilhosos. E a ideia aqui não é você montar um negócio maravilhoso. A ideia aqui é você montar um negócio da sua vida, um negócio pelo qual você nasceu para fazer, nasceu para executar, nasceu para servir. O senso de propósito vai definir para que esse talento, para quem é esse talento. Em business, no modelo de negócios, nós chamamos essa persona de cliente. Então, todos nós ajudamos alguém, servimos alguém através do nosso talento. Qual é o nosso talento e quem a gente serve? Então, comece a fazer algumas perguntas para você quando você ficar numa zona de desconforto. Por que eu falo toda hora disso, né, gente? Parece que eu quero que você sofra. Puxa vida, vá para a instabilidade, vá passar vergonha. Eu quero dizer para você que eu descobri muitas coisas minhas depois que eu saí do banco que eu trabalhava. Depois que eu saí da zona de conforto de receber meu salário todo mês. Depois que eu comecei a perceber que eu precisava vender o que eu fazia. Depois que eu precisava perceber que eu precisava estudar com profundidade psicologia. Depois comecei a perceber que as pessoas precisavam de mim, não como um consultor de negócios, mas como terapeuta. Então, quando você começa a perceber que à sua volta as pessoas exigem de você algumas coisas que você não tem, essa é a zona de desconforto que você tem que trabalhar. Essa é a zona de desconforto pelo qual você precisa ter habilidade, porque tem uma exigência do mundo para você. Tem uma exigência da humanidade para com você. Então você está no mundo para servir isso. Se você não entendeu isso, você não vai entender o que é propósito. Se você não entendeu isso, você vai sempre entrar numa zona de prazer. E a zona de prazer não vai transformar você num talento extraordinário. Tenha certeza disso. Então, quando a gente está vivendo esse cenário de caos, de crise, a primeira questão é não reclamar. Que quanto mais você reclamar, menos força e coragem você vai ter para entrar nessa zona desconfortável. Então agradeça. Louco isso, né? Mas agradeça. Quanto mais você agradecer pelo sofrimento, mais energia você vai ter para lidar com o teu insight mental. Então como é que você faz isso? Não sei se você sabe, eu sou terapeuta de traumas. Eu fui treinado numa terapia chamada Somatic Experience. Que nome, né? SE, Experiência Somática. Então, o que é isso? A grande sacada do SE é a separação entre três cérebros. Nós temos um cérebro, uma tríade no cérebro, um cérebro trígono, né? Todos eles agem no nosso comportamento, só que tem momentos que um deles assume o poder e os outros ficam em compasso de espera.
Quais são os 3 cérebros? O primeiro cérebro é aquele que nos separa do animal, que é o cérebro cognitivo, onde está o nosso raciocínio, onde está o nosso pensamento. Nós somos diferentes dos animais através desse cérebro. Tem o segundo cérebro, que é o cérebro dos mamíferos, que é onde está o sistema límbico, onde está a nossa inteligência emocional, onde estão os sentimentos, as emoções, as conexões com as pessoas. E o terceiro cérebro é o cérebro do réptil, do reptiliano, é onde está o nosso instinto. Todos os animais têm um cérebro reptiliano, que reage através do instinto. A mente pobre, ela está alocada no cérebro reptiliano, onde está o instinto, onde está o medo, onde tem a reação imediata para a sobrevivência. Então, quando nós ativamos o medo, estamos dando poder para o cérebro reptiliano. Então, como é que a gente lida com isso para a gente acessar a mente próspera? Primeiro, inibindo o medo. A terapia do Somatic Experience faz exatamente isso. Nós separamos a sensação do medo com o pensamento do medo. Ou seja, quanto mais você pensar no medo, menos você age. Então, a ideia é fazer com que haja uma separação da sensação do pensamento. Então, por isso que é importante você fazer a experimentação. Porque quando você fizer a experimentação, que você trouxe a dor para dentro de você, trouxe o sofrimento para o teu dia a dia, você vai experimentar. Desloque o pensamento da experimentação. Porque na experimentação, provavelmente, quem vai estar dominando você é o cérebro reptiliano. Então, aguentar esse sofrimento, aguentar e suportar essa dor nesse momento é o que trata o capítulo sobre a reversão da mente pobre para a mente próspera. A reversão de dor para o prazer. Por que é importante você saber isso? Por que é importante eu falar isso para você? Porque tem gente que acha que ficará protegido quando Deus estiver com ele. Tem gente que acha que ao entrar numa igreja, ao entrar numa seita religiosa, Deus sempre vai proteger. A proteção dessa força superior não é fazer com que você fique na zona de conforto. A proteção, na verdade, é te ajudar e te dar insights para você sair toda hora. Porque o desafio é diário. Amanhã, não sei o que vai ser do mundo. Amanhã, esse coreano que está aí pode ser um louco, não sei o que ele vai fazer. Tem um louco na maior potência do mundo também que eu não sei o que ele vai fazer. Então, olha coisas que estão acontecendo com o mundo. A Alemanha agora, despontando com 10% da população com pessoas extremamente da direita, direitistas extremos. No mundo de hoje, onde precisamos de colaboração, tem gente que ainda acha que ser extremista é o que a gente precisa. Hoje precisamos do caminho do meio, não de extremos. Maremotos, furacões, terremotos. Então começa a perceber que o mundo está dando alguns insights para nós. Não sei se é previsão de nós damos ou não, mas o mundo está dando alguns insights para nós de que ele não vai ficar do jeito que sempre foi. O mundo, o universo está trazendo para nós uma instabilidade. E não sabemos como lidar com isso. E nem tem receita pronta para isso. Então, quanto mais a gente procurar a estabilidade, pior para nós. Então, é hora de a gente confrontar um pouquinho com isso. Confrontar, experimentar um pouquinho o sofrimento para perceber saídas. É só assim que nós ativamos soluções. É só assim que a gente busca recurso mental para sair de uma crise. Não é evitando uma crise que a gente consegue buscar soluções. Não é reclamando da crise que a gente consegue gerar insights. Não é ficar julgando quem é o culpado da crise que a gente vai sair dessa situação. A ideia agora é agir. E para agir, a gente precisa ter coragem de confrontar com o problema. Coragem de confrontar com a nossa dor. Quanto mais evitar, mais difícil vai ser sair. Não sei que dor você está sofrendo, não sei que sofrimento você está tendo agora, cara. Mas você está evitando isso. Então, eu vou falar claramente para você, deixa de ser covarde. É hora agora de assumir coragem. Coragem de falar, coragem de assumir que você quebrou, cara. Que você fracassou, cacete. Desculpa o palavrão. Que você errou. Recupera isso rapidamente. Quanto mais você evitar o que você já fez, que é o passado, mais difícil você vai ter para vislumbrar um futuro, cara. Olhar o futuro significa se libertar do passado. Então, precisa se libertar disso.
Isso é terapia. Se você tem terapia aí, faça isso, cara. Liberte-se dessa corrente que está te levando para o fundo do poço. Se você está no fundo do poço agora, assuma que você está no fundo do poço. E é só assim que você consegue subir e erguer. Porque talvez o fundo do poço ainda não tenha chegado, porque você reclama ainda. Para de ser reclamão. Assuma as coisas que estão acontecendo com você de verdade. Toque você de verdade. Para que você consiga estabelecer uma zona de soluções para ti. Ô, Patrícia! Patrícia, prazer em rever você. Que bom que você está aqui comigo, né? Falamos muito sobre a mente próxima quando estivemos juntos aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fico feliz de você estar aqui. Espero que você esteja próspera como você sempre foi. Gente, então é esta a ideia. Então, quando você começar a perceber que está sofrendo, a primeira coisa é ter gratidão por isso. Eu falei para você para recapitular as 4 frases do Ho'oponopono que eu sempre falo, que são frases mágicas, que é: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Fale profundamente e sinta isso. Sinta a presença das 4 frases que vão alinhar a tua mente com a mente próspera. Que vão alinhar o teu talento com a mente próspera. Ok? Outro capítulo que eu queria falar com você é sobre riqueza. Qual é o significado da riqueza para você? Qual é o significado do dinheiro para você? Grande parte de nós, eu, por exemplo, tinha um significado muito ruim sobre o dinheiro. O dinheiro para mim era mal visto. O dinheiro para mim era uma conquista muito dura. E, coincidência ou não, o dinheiro que eu ganhava, eu perdia. Eu ganhava 1, perdia 2. Então, meu nível de endividamento era maior do que o nível de recebimento. Então, às vezes, eu conseguia ganhar dinheiro, mas eu perdia dinheiro com muita facilidade. Então, dinheiro não é só a habilidade de ganhá-lo. Dinheiro também tem a capacidade de absorvê-lo. Então, se a tua mente é uma mente pequena, uma mente pobre, e você ganhar 1 bilhão na loteria, tua mente não vai caber, esse dinheiro não cabe na tua mente. Vai transbordar. E se transbordar, da mesma forma que ele for entrar, ele vai sair. Então, a mente próspera tem uma mente larga, tem uma capacidade de receber enorme. Então, se você faz alguma coisa por alguém, através do teu talento, da tua força, do teu talento, e alguém te agradece por isso, e quer pagar por isso, e você recusa o pagamento, você está dizendo para você que a sua mente é estreita. Você está dizendo para você que a tua mente não cabe dinheiro. Então tenha o costume de receber mais. Então não importa só o que você ganha, você tem que saber acumular riqueza. As pessoas afortunadas hoje dão tanto valor para o dinheiro sem ser mesquinhas. Tem gente que acha que você tem que ser mesquinho para ser abundante, para ser rico. Não estou dizendo isso para você. Estou dizendo para você que nós temos a capacidade e precisamos aumentar e alargar a nossa mente de uma tal forma que não tem limites. Quanto mais você tiver, quanto maior a tua capacidade de receber, mais você ganha. Porque você atrai dinheiro através dessa tua capacidade. E como é que você pode fazer isso, meu amigo? Sinta-se grato por trabalhar pelas pessoas. Sinta-se conectado em salvar pessoas. Sinta prazer em fazer isto. E quando as pessoas começarem a te pagar por isso, aceite. Isso não significa ser arrogante. Então, grande parte de nós parece que está fazendo um favor para as pessoas e o favor não se paga com dinheiro. Pronto, você entrou no caminho da mente pobre. A mente próspera tem que saber receber. Vou te falar uma coisa importante. Eu não sei qual é a tua profissão, mas existem profissões que às vezes têm dificuldade de dizer ou de cobrar quanto vale. Se você não sabe quanto vale o teu talento, vou dizer para você, ele não vale nada.
Se você não sabe valorizar qual é o valor agregado do teu talento, você não sabe ganhar dinheiro. Então, quando a gente começa a se especializar, entende exatamente o nosso propósito de vida e começa a entender que nós temos um modelo de negócio por trás, precisamos cobrar o que nós temos direito de cobrar. Se você não sabe cobrar, provavelmente você não sabe negociar. É por isso que eu estou nesse mundo agora. Quer dizer, eu venho do mundo da negociação. Sou professor de negociação. Então, as pessoas que começam a perceber qual é o talento, montam o negócio de qualquer jeito e fracassam e se frustram porque não conseguem ganhar dinheiro com o talento que tem. Então, é que está a grande conexão entre negociação e o talento, ou o teu modelo de negócios. Não adianta nada você perceber quanto você vale se você não sabe cobrar, você não sabe receber por isso. Então comece a dar valor para aquilo que você é bom. Comece a dar valor para aquilo que você entrega para as pessoas. Isso se faz através de um modelo de negócios muito bem estruturados. Mas antes disso, você tem que estar livre disso. Antes disso, você tem que estar livre da pobreza. Se a pobreza te assombra, provavelmente você vai ter vergonha de cobrar quanto você vale. Se um dia você for me contratar como um palestrante, você vai ver quanto eu cobro. Se um dia você for me contratar como coach, você vai ver quanto eu cobro. Eu não tenho vergonha de dizer quanto eu cobro. Sabe por quê? Porque eu sei que isto vale. Eu sei o resultado que eu gero para as empresas, eu sei o resultado que eu gero como coach para os meus clientes. Então, se você não sabe isso, você não sabe quanto vale. Então, a ideia da mente próspera é entender que, primeiro, você tem que saber qual é o valor. Qual é o teu potencial? Onde é que está o meu talento? Ok, esse é um grande insight. O segundo ponto é destravar o significado de dinheiro para você. Você tem que destravar o significado do valor. Valor tem algo a ver com o que você entrega. Se você entrega porcaria, você vai receber porcaria. Mas não é o caso, você é um diamante. Se você entrega algo importante para alguém, isto merece ser pago na mesma moeda. Grana, dinheiro, riqueza. Então faz a pergunta para você. Se você é um corretor de imóveis, como tem algumas pessoas que são meus amigos aqui, o que você contribui para o teu cliente? Se você é um vendedor de qualquer coisa, o que você contribui para o cliente quando você vende alguma coisa? Se você é um advogado, o que você contribui para o teu cliente quando você está defendendo uma causa dele? Se você é um médico que cura pessoas, que salva pessoas, quanto vale salvar pessoas? Então, eu não estou dizendo para você ser um cara que trabalha só por dinheiro. Estou dizendo para você acessar a tua mente próspera. Porque quanto mais você se afastar do dinheiro, menos dinheiro você vai ter. E aí você começa a reclamar que você está endividado. Aí você começa a reclamar que não consegue atingir seus objetivos. Não consegue conquistar suas metas durante anos e anos. E vive uma vida pobre. A ideia é fazer com que você, que tem uma mente próspera, mas não está ativa, não está potencializada, ative isso, cara. Ative para que você consiga contribuir mais para o mundo. Porque se você tem um talento e não ativa o talento, você vive na pobreza. E se você vive na pobreza, você não tem energia. Você não tem força para explorar, para magnificar a tua potência, a tua força, o teu talento, o teu negócio, cara. Você está lá na praia. Então a grande sacada é fazer com que você seja rico através da tua potência. E se você entender qual é o teu arquétipo, você vai perceber que talvez você esteja com desvio. Algumas vezes você está se esforçando e nunca vai chegar lá, sabe por quê? Porque não é tua praia, cara. Você investiu errado a tua carreira. Então, quanto mais cedo você souber qual é a sua direção, mais rápido você vai poder chegar lá. Então, faça essa avaliação que nós chamamos de assessment do tipo psicológico para descobrir rapidamente qual é a tua direção de vida. Quanto mais rápido você fizer, melhor para ti. Se eu soubesse disso, há 30 anos atrás, eu teria uma carreira diferente. Mas como o passado você não mexe, o que a gente sempre faz é olhar para o passado e verificar o quanto a gente cresceu, mesmo com o desvio. Mesmo
ficando fora da essência do nosso alinhamento. Então, no passado não se mexe. Então, hoje, por exemplo, não sei que idade você tem, mas comece a olhar agora onde está a tua essência e qual foi o desvio que você teve. Esse desvio de vida provavelmente só aumentaram a tua competência, ou seja, o teu diamante está mais lapidado, você tem mais força. Eu, se eu não tivesse feito engenharia, se eu não tivesse feito finanças, se eu não tivesse trabalhado em banco, eu não seria o que eu sou hoje. Então, hoje eu sou um grande consultor de pessoas, sou um coach que tem uma experiência profunda como executivo. Poucos coaches fazem isso. Então, a minha experiência faz com que o conselho que eu dou para alguém é porque o conselho foi experimentado por mim. Tem alguns coaches que nunca experimentaram o que estão falando. E a minha habilidade matemática faz com que eu consiga entender métodos. Consigo falar para alguém seguir um método, um beabá, 1, 2, 3. Para quê? Para a pessoa seguir um processo e atingir o resultado. Então, toda a minha experiência, toda a minha formação fez com que eu seja quem eu sou hoje. E você é a mesma coisa. Não é para abandonar, não abandone nada do que você fez, não abandone nada da sua graduação, porque já foi feito. Já passou por isso, isso já é passado. Então, adote o passado como alavanca para o futuro. Não se arrependa de nada que aconteceu. Sempre falo uma coisa para todos nós. Se a gente está vivo, é porque todo o passado nos serviu para alguma coisa. Se você já está morto, talvez o passado tenha servido para você morrer. Mas você está vivo, cara. Você está vivo. Teve pessoas que me escreveram antes de a gente começar o live, falando sobre sofrimentos profundos que tiveram na vida e que estão praticamente desesperados e não sabem o que fazer da vida. Eu quero te dizer o seguinte, você que me escreveu, esperança. Você não está sozinho. Quanto mais você se conectar às pessoas, melhor. Quanto mais você evitar as pessoas, pior para você. Não tenha vergonha de dizer que você fracassou, que você quebrou, que você está doente. Quanto mais você evitar um fato que não é negar o que é inegável, pior para ti. Comece a se posicionar para que você consiga se levantar. Quanto mais evitar isso, pior para ti. Então, uma dica que eu te dou, você que me escreveu, você que está sofrendo, é primeiro, parar um pouco com você. Tenha gratidão por estar vivo. Então, graças a Deus, ou às forças superiores, eu estou vivo. Tenho uma boa família. Graças a Deus eu enxergo. Graças a Deus eu falo. Graças a Deus eu me movimento. Graças a Deus eu tenho uma capacidade intelectual ainda de pensar e estudar. Então, quando você começa a agradecer por coisas simples, mas que são magníficas, que a força superior está te dando, uma solução você vai ter. Começa a travar um pouco seu pensamento crítico. Trava um pouco teu julgamento com pessoas. Trava um pouco esse julgamento que você teve para o vilão, para as pessoas que te fizeram mal. Isso não importa agora. Então, a grande sacada, a força que você vai ter, é quando você consegue perdoar tudo isso. E olhar o passado como uma grande experiência, uma experiência que você teve de vida, para você dar uma guinada na tua vida agora. Importante que agora que você me conheceu, dê uma guinada na sua vida. Dê uma virada na sua vida. Mas não fique olhando o passado como algo dramático. Algo que nunca deveria ter acontecido, porque aconteceu. Daqui para frente, o mundo, ou as forças superiores, também vão te causar mais sofrimento se você quiser. E se você não quiser também. Porque isso não é projetado por nós, é projetado por outra força. O que a gente tem que aprender é lidar com a dor, lidar com o sofrimento. Quanto mais experiência a gente tiver, melhor para nós. Quanto mais sofrimento a gente tiver, mais força a gente tem. Então aproveite, cara. Olhe o passado de uma forma diferente. Olhe o passado com gratidão. Olhe para os vilões com gratidão. Olhe para tudo que aconteceu, para os nossos corruptos do planeta, do nosso país, para os políticos que não sabem usar o dinheiro público, que não sabem ter o respeito que a gente tem. E agradeça. Porque isso é um divisor de águas. A gente está no momento de dividir o que era o país para o que vai ser o país. E a gente precisa de gente que nem você. Então, quanto mais forte a gente for, mais a gente consegue sair desse lamaçal que a gente está vivendo. Às vezes eu tenho um discurso um pouco político, não é que eu quero me candidatar a nada,
mas eu, como consultor e como professor, preciso falar disso, porque eu tenho uma audiência muito grande e espero que os meus alunos também se movimentem através das suas forças para que a gente consiga ter um grupo de pessoas que são multidões, milhões de pessoas, que consigam modificar esse país do jeito que está. Não precisamos ser políticos para mudar o país do jeito que a gente quer que ele mude. Ok? Ok, gente. Perguntas? Ok. Autores e livros? Sim, Ramon. Posso indicar muitos autores e livros. Né? Eu não sei se você quer livros que falam um pouco sobre a mente próspera, se fala um pouco sobre tipo psicológico. Logo depois eu vou te passar. Pode, eu vou deixar, teu e-mail está aqui, eu vou escrever para você, porque tem vários livros para você ler, e é importante que quanto mais você lê, mais profundo você vai ter, mas tome cuidado um pouco com isso, porque a leitura, ela só alimenta a tua cognição. Só a leitura não basta para que você tenha resultado, você precisa agir. A experimentação é mais importante do que a cognição. Então, experimente mais. Você lê um pouco, experimente. Não precisa acreditar em tudo que eu falo também, não. Tá? A ideia é fazer com que... Porque tudo que eu falo são questões que passaram pela minha vida e eu uso para mim e eu uso para as pessoas que estão comigo. E as pessoas conseguem ter um bom resultado. Mas não significa que eu esteja certo, não. Eu não estou certo de nada, não. Eu não sou Deus, tá certo? Sou um simples professor, uma pessoa que estudou algumas teorias e usou o pouco que eu estudei, eu usei, aplico e uso. Eu sempre falo assim que eu gosto de usar modelos. Modelos, não existe modelo certo ou modelo errado. O modelo serve para um contexto, serve para uma situação. Mudou a situação, o modelo fica obsoleto. Então eu tenho humildade para reconhecer que às vezes não serve mais. Só que as coisas que eu estudei servem bastante, principalmente nesse momento de instabilidade econômica que a gente está vivendo. Principalmente as soluções não são mais semi-prontas, não existe nada pronto mais. A gente tem que pensar, tem que redesenhar tudo. Né? Então, Leonardo, grande mestre. Você é o mestre, Leonardo. Obrigado por estar aqui junto comigo. Beleza. Ok. Meu filho Wagner Hirata entrou agora. Meu filho está no Canadá, em Toronto. A experiência do meu filho é muito importante pelo grande sofrimento que ele teve num país de língua inglesa. Nós deixamos ele lá com 17, 18 anos de idade, e essa instabilidade da língua e a instabilidade do país, a instabilidade da cultura, fez com que esse menino, que é meu filho, tenho muito orgulho por ser pai desse menino aí, realmente conseguiu estabilizar a vida dele de uma forma extraordinária. Ele não está ainda preocupado com a estabilidade, porque ele procura estabilidade por causa das metas. Os desafios dele são enormes e está toda hora procurando crescer no meio de uma cultura muito diferente da nossa, claro, mas no meio de uma cultura muito diferente daquilo que a gente pensa sobre negócios. E está perfeito lá, está muito bem lá. Parabéns, meu filho, muito bom. Né? Ronaldo Moura, muito bom. Ronaldo, quando nós falamos muito de arte marcial. Não sei se você sabe, eu fui mestre de artes marciais há muito tempo, e a gente aprende na arte marcial a lidar com o inimigo, mas não é o inimigo externo, o inimigo é interno. Então, quanto mais a gente olhar para dentro de nós, olhar para o nosso medo, olhar para a nossa raiva, mais mestre a gente fica da gente mesmo. A arte marcial serve para isso, para entender o medo que a gente tem, da raiva que a gente tem. Então, quando a gente vai para a luta, não é que a gente quer detonar alguém, a gente quer expulsar o medo que está aqui dentro. Por isso que a gente fala, por isso que a gente explode num golpe, por isso que a gente faz movimento para explodir a raiva que está com tiro dentro de nós. Não é para machucar ninguém, porque isso é um esporte. Ronaldo, muito bom. Pai Coruja, Patrícia. Pai Coruja, sim, eu sou Pai Coruja. Uma das coisas importantes, vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho em outra live sobre
o projeto da Harvard sobre a ciência da felicidade. E lá, a maior força que existe no universo é a força do amor, né? Então, quanto mais a gente introspectar esse sentimento do amor, mais fácil fica o mundo, mais fácil a gente entende as culturas, mais fácil a gente consegue entender as diferenças que a gente tem das pessoas, mais fácil fica de perdoar as pessoas. Está faltando isso no mundo, está faltando um sentimento de amor. Está faltando o que é mais puro, o sentimento mais puro que a criança tem por nós, que o cachorrinho tem por nós, está faltando no dia a dia da gente. Então a gente falta com as pessoas, a gente não consegue dizer e parar um pouquinho e dizer eu te amo, não consegue dizer o quanto que a gente gosta das pessoas. E Patrícia, eu amo você profundamente, né? Você para mim foi uma excelente aluna que me deu muito insight em sala de aula e eu agradeço sempre alunas que nem você. Obrigado e grato por conhecer você. Eu te amo mesmo, viu? Isso mesmo, né? O amor mantém átomos coesos e forma matéria. Perfeito. Obrigado por conhecer você. O que mais aqui? Ok, pessoal. Bom, por hoje era isso. Eu fico felicíssimo que vocês se interagiram comigo aqui. É sempre pouco para falar sobre esse projeto magnífico que a gente tem. A ideia é fazer com que mais pessoas consigam ter acesso ao material, mais pessoas consigam entender que ficar parado não leva a lugar nenhum, que ficar reclamando não leva a lugar nenhum, mas a gente só falando isso não adianta, a gente precisa montar um plano de ação. O plano de ação está nesse projeto chamado Prosper Mind Intelligence. Nós vamos falar um pouco mais sobre a execução de um sonho mais pela frente. Vamos falar um pouco mais sobre esse projeto da Harvard. A Harvard, a maior escola de negócios do mundo, preocupado com a felicidade humana. O curso mais concorrido na Universidade de Business do mundo. A melhor escola de negócios do mundo tem como curso mais concorrido um curso chamado Ciência da Felicidade. Por que será? Né? É por isso que eu também me apaixonei pelo assunto e é por isso também que eu falo com paixão sobre esse assunto. Espero vê-los de novo num outro live. Talvez o próximo live será sobre negociação. Vou fazer no YouTube, negociação para mulheres. Ou seja, como que a gente pode, a gente não, né? Isso não é um live para os meninos, é só para as meninas, está proibido os meninos assistirem o próximo live, que é sobre os recursos da mulher. É como que as mulheres podem utilizar e potencializar todo o recurso feminino para serem melhores negociadores e provavelmente muito melhores do que os meninos. Ok? Então espere, o próximo live não será no Facebook, será no YouTube. Ok, gente? Até mais. Obrigado por tudo e nos vemos logo, logo por aí ou nas redes sociais, nos livros ou no YouTube. Tchau. Obrigado.